Acho que agora tá começando direitinho a transmissão. E aí, pessoal, tudo bom? Estamos ao vivo aqui no Periscope do curso ênfase. Agora sim, apareceu gente entrando. Eu fiz uma chamada agora e não apareceu ninguém entrando. Eu achei tão estranho. Eu falei, será que deu problema no Periscope? Porque às vezes dá, né? Já aconteceu uma vez comigo. Inclusive foi revisão para o TRF da segunda região, que eu não consegui fazer a minha transmissão na data correta. Antes da gente começar, eu gostaria que o pessoal que está entrando aí me desse um feedback quanto à imagem e quanto ao som. Eu estou do lado do roteador da Vivo, tem 50 megabytes, acho que é isso, de internet. Tudo ok. Ótimo, Juliana, muito obrigada. Você dando esse feedback, a Monique, o Dornelas também, é indispensável para que a gente, né? É Ailton, meu amigão, adelante, joga duro. É indispensável que vocês deem esse feedback para que eu possa fazer uma transmissão adequada. Pois bem, o que a gente precisa conversar hoje? Eu tenho algumas dicas de noções de sustentabilidade para o TRE do Rio de Janeiro. A banca, primeiramente a banca. Banca Consuplan. Bom, é complicado, pessoal, porque que acontece? A banca, ela trouxe um edital meio genérico da minha disciplina de noções de sustentabilidade. Então, quando tá lá logística reversa, na verdade, a banca quer saber sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Porque logística reversa é um instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, é muito assim, complicado trabalhar com essa banca, principalmente em relação à minha disciplina, porque ela coloca termos genéricos, mas na verdade ela cobra algo muito mais assim específico, porque implicitamente está em logística reversa, Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Tanto que no reta final do curso ênfase, eu dei aula sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos. Expliquei sobre os princípios do direito ambiental que estão na nossa lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Expliquei o que é a logística reversa. Expliquei para vocês como que nós temos este tema sendo cobrado em prova. Então, só para vocês terem essa noção do que vamos abordar aqui, eu tenho mais ou menos 20 a 25 minutos para trazer para vocês alguns pontos importantes. Primeiramente, antes de começarmos em logística reversa, eu preciso contar para vocês um pouquinho sobre conceito de desenvolvimento sustentável. E aí entra mais um ponto genérico do nosso edital. Vejam, o edital ele não cobrou a questão da mudança do clima, mas desenvolvimento sustentável também é previsto no Acordo de Paris, que é fruto da COP21, e nós tivemos a COP22 em Marrakech, no finalzinho do ano passado, tentando regulamentar a COP21 e o Acordo de Paris. Portanto, o desenvolvimento sustentável, além do conceito, vocês precisam saber que está intimamente ligado com o Acordo de Paris. Pois bem, primeiramente, nós temos as normas de direito internacional do meio ambiente. Primeiramente, pessoal, é importante que nós conhecemos a Declaração de Estocolmo de 72. A Declaração de Estocolmo de 72, ela não foi a responsável por trazer o princípio do desenvolvimento sustentável. Não foi, ok? Mas foi a Declaração de Estocolmo de 72 que trouxe o ecodesenvolvimento. O ecodesenvolvimento é diferente do desenvolvimento sustentável. Por quê? O ecodesenvolvimento, ele nos traz apenas aquela preocupação com as gerações presentes e futuras. E não sobre a questão da economia verde, que está sendo muito abordada tanto nas provas de concurso como na atualidade, ok? Então, a Declaração de 72 de Estocolmo é uma norma soft law de direito internacional. Professora, o que é uma norma soft law? No direito internacional público, nós temos os tratados, os acordos, as convenções. São normas que, quando o Estado ele se prontifica a aderir, ele tem que ratificar. E aí, no caso, nós temos o decreto legislativo e depois o presidente da República, ele promulga através de um decreto, ok? Pois bem, ele é obrigado, temos até a questão da denúncia. Quando é uma norma soft law, ela não é obrigatória para os estados que participaram. Tanto que o Brasil, em 72, em Estocolmo, ele participou.
e nós estávamos no auge da crise do petróleo. O Brasil estava se industrializando, estava trazendo, né, a indústria automobilística para o território pátrio. E o Brasil ele não foi de acordo com os preceitos que a Declaração de 72 nos trouxe. E o que essa declaração trouxe? Bom, ela trouxe essa preocupação com os recursos não renováveis, mas principalmente no que tange ao petróleo, ok? Depois de 72, nós tivemos a Declaração do Rio de 92, uma outra norma soft law. Eu recebi uma mensagem aqui, mas eu não consegui ler. Depois, no final, você, por gentileza, faça a pergunta, que daí eu respondo. Mas a Declaração de 92, ela aconteceu aqui no Rio de Janeiro. E foi a Declaração do Rio de 92 que trouxe o desenvolvimento sustentável como princípio no seu documento Agenda 21. Então, a Agenda 21 é um documento da Declaração do Rio de 92 e trouxe de forma explícita, expressa, o princípio do desenvolvimento sustentável. Consagrou na órbita do direito internacional do meio ambiente. Mas a pegadinha que pode ser feita na prova de vocês. Não foi a Declaração do Rio que trouxe o conceito de desenvolvimento sustentável, mas sim foi o relatório de Brundtland, ou Nosso Futuro Comum. Galera, todo mundo erra isso. Eu já vi prova oral do TJ São Paulo perguntando o que é o relatório de Brundtland. E olha só, por que leva esse nome? Primeiramente, porque entre 1983 até o 1987, eu já respondo a sua pergunta, nós tivemos uma reunião no âmbito da ONU, cuja presidência ficou para a primeira-ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland. Por isso que o relatório oriundo dessa reunião no âmbito da organização, né, da ONU, no caso das Nações Unidas, chama-se Relatório de Brundtland por conta do sobrenome da primeira-ministra norueguesa que presidiu o Nosso Futuro Comum. A partir deste relatório, nós tivemos o conceito de desenvolvimento sustentável. E qual que é esse conceito? Vamos construir. Primeiramente, pessoal, nós temos sim que utilizar recursos naturais. Eu estou aqui bebendo água na canequinha do curso ênfase, não é mesmo? É o meu direito. Pois bem, estou bebendo água. Só que eu tenho que utilizar este bem finito, ou seja, não é infinito, de forma consciente. Eu posso utilizar para saciar minha sede, para lavar as minhas roupas, mas eu tenho que utilizar de forma consciente. Não vou ficar no banho durante meia hora. 5 minutos já tá bom. Por quê? Porque eu tenho que garantir o mínimo vital para as futuras gerações. Então, essas futuras gerações, elas também devem usufruir do recurso natural água, ok? Então, você utiliza do recurso natural para garantir que as futuras gerações também possam usufruir, que é o mínimo vital. O professor Celso Antônio Pacheco Fiorillo traz essa ideia do direito alemão, ok? E nós estudamos em direito constitucional, com certeza vocês estudaram com o professor Paulo Lepori, que também é meu veterano querido da Unesp. Enfim, pessoal, então este é o conceito de desenvolvimento sustentável. É utilizar o recurso natural de forma consciente para que as futuras gerações também possam usufruir dessa mesma maneira. Ocorre que nós tivemos em 2010 a Declaração de Joanesburgo e a ONU ela elencou 3 pilares do desenvolvimento sustentável. Nós tivemos uma questãozinha do TRF da 5ª Região, banca FCC, de 2012, e agora a prova também contemplou noções de sustentabilidade, pedindo o conceito de desenvolvimento sustentável. E o aluno, ele precisava lembrar dos 3 pilares. Quais são esses 3 pilares? Ora, nós temos essa questão da preservação do meio ambiente. Inclusive, está na nossa Constituição Federal, no artigo 225 caput. Mas nós também temos a questão do desenvolvimento econômico, que é princípio da Constituição Federal, está no artigo 170. E também o desenvolvimento social, a preservação dos meios sociais, né? Do meio de trabalho, a relação na família, da infância, da juventude, das populações tradicionais, leia-se os indígenas. Então vejam, nós não podemos ser hipócritas e falar, olha, a preservação do meio ambiente
ela é a base de tudo, ok. Mas se eu não tivesse um desenvolvimento econômico, eu não estaria aí na tela do seu celular e passando essas dicas. Então, é importante que nós tenhamos um desenvolvimento econômico sustentável. Não apenas em relação à preservação do meio ambiente, mas também respeitando as relações sociais. Tanto que nós temos uma OIT A1, no caso, né, da Organização Internacional do Trabalho, nós temos várias convenções que, no caso, vedam o trabalho escravo. Ok? Por quê? Quando nós temos um trabalho escravo numa propriedade rural, por exemplo, nós não temos que aquela propriedade rural está cumprindo a sua função socioambiental da propriedade, ensejando inclusive uma desapropriação para a reforma agrária, não é mesmo? Nós temos lá nos artigos 182 e 186 da Constituição Federal, em relação à área propriedade urbana e a propriedade rural, a questão da função socioambiental. Então, a função socioambiental da propriedade também está intimamente ligado com o desenvolvimento sustentável. E aí, pessoal, vem aqui uma dica interessante para vocês. Depois da nossa Rio 92, tivemos também a Rio +20 de 2012. E o que acontece? Acontece que a Rio +20, ela trouxe o conceito de governança, de desenvolvimento sustentável, governança ambiental. Então, imagina aquele país chamado China, que nunca preservou o meio ambiente. Nunca teve uma lei que resguardasse o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E, de repente, os chineses falaram, nossa, a gente precisa começar a proteger o meio ambiente. E eles querem participar dessa proteção mais eficaz no âmbito da Organização das Nações Unidas. Então, a Rio +20, ela veio, poxa, como que eu vou ensinar países como a China, como a Rússia, a preservar o meio ambiente? Logo, a Rio +20, ela trouxe esse conceito de governança ambiental, dando instrumentos para que estes países implementassem uma política nacional em preservação do meio ambiente, ok? Então, a Rio +20 trouxe o conceito de governança ambiental, além também da economia verde. O que é uma economia verde? Ora, é muito melhor eu utilizar essa caneca aqui de cerâmica do curso ênfase do que vários copos plásticos ou garrafinhas de água. É muito mais ecoeficiente este produto do que aquele copinho plástico que eu descarto. Uma vez que a caneca de cerâmica, tanto que nós temos até um projeto no CNJ para que os seus servidores adotem caneca de cerâmica, e no STF também, toda vez que eu vou lá para a TV Justiça, que eu concedo algumas entrevistas, lá nós temos as canecas, inclusive para os visitantes, é para evitar a utilização de, no caso, plástico, a produção de resíduos sólidos que muitas vezes não possuem uma destinação ambientalmente adequada, que são termos lá da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ok? Então, a Rio +20, ela trouxe este conceito para nós. Como implementar o desenvolvimento sustentável nas respectivas legislações e na sociedade dos países que assim querem, né? Só que nós tivemos aqui o Brasil inovando no dia 17 de outubro de 2017. Vejam, pessoal, nós tivemos a edição da Lei 13.493, de 17 de outubro de 2017, que trouxe o Produto Interno Verde, o PIV. Quando nós falamos de Produto Interno Verde, nós falamos que é um novo índice para aferir o grau de desenvolvimento da população. Então, nós abandonaremos aquele conceito de Produto Interno Bruto, que só traz, no caso, a preocupação em relação às questões econômicas, ao desenvolvimento econômico, e nós vamos agora também observar um desenvolvimento sustentável na economia. Então, vejam, olha aqui, de acordo com a lei, trouxe aqui para vocês o conceito de PIV, Índice que mede o desenvolvimento sustentável no país, do qual o cálculo considerará o patrimônio ecológico nacional, inovando por conseguinte no conceito de governança ambiental. Então, o Brasil olhou para a Rio +20 de 2012 e trouxe esse conceito de governança ambiental através do Produto Interno Verde, o PIV. Então, vejam, é uma nova lei
que vai fazer agora 1 mês de aniversário, tá bom? E nós temos aqui o cálculo do PIB, de acordo com o artigo 2º, que vai considerar, no caso, vejam, iniciativas nacionais e internacionais semelhantes. Bom, o edital, ele é de setembro, estão falando aí, não vai cair essa lei. Mas vejam, o edital está falando de desenvolvimento sustentável. Quando eu falo desenvolvimento sustentável, por isso que é complicado trabalhar com essa banca. Quando eu falo de desenvolvimento sustentável, eu tenho a Rio+20, eu tenho a Rio92, eu tenho o Acordo de Paris, conforme o que eu falei para vocês quando eu iniciei essa transmissão, e agora nós temos essa nova lei. Por isso é muito complicado trabalhar com uma banca como essa, da prova do TRE do Rio de Janeiro, tá? Foi a mesma banca do TRF da 2ª região. Então, pessoal, é muito complicado trabalhar com conceitos abertos, que é o que a banca está trazendo, como eu falei para vocês em relação à logística reversa, que traz a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, para quem ainda não conhece, olha, eu sugiro, para vocês só terem uma noção, que a Lei 13.493, de 17 de outubro de 2017, tá bom, Monique? Tá bom? Então, muito cuidado com isso. Assim, os alunos do TRF da 5ª região, do Reta Final do ênfase, eles já têm uma aula sobre o PIB, ok? Porque eu gravei semana passada. Os alunos de analista top, reta final, eles vão ter esse material complementar de legislação do PIB, tá bom, pessoal? Só para vocês terem uma noção. Então, este conceito de desenvolvimento sustentável, ele veio do relatório de Brundtland, foi consagrado na Agenda 21 da Rio92, temos os 3 pilares e temos agora o Produto Interno Verde, que trouxe a governança ambiental e um novo índice de aferir o grau de desenvolvimento sustentável da população brasileira. Em relação à COP21, apesar de nós falarmos do Acordo de Paris, que foi um acordo cuja aprovação foi unânime, todos os estados que participaram aprovaram o Acordo de Paris. Agora nós temos essa questão do Donald Trump querendo retirar os Estados Unidos e foi tema da redação do TRE da Bahia. E vejam que interessante que o professor Rodolfo estava aqui, compartilhou, ele também deu esse tema na aula dele, e eu também, temos uma aula só de temas de redação de cada disciplina no curso ênfase, e eu falei, olha, o Donald Trump, ele está indo contra os Estados Unidos da América, porque os governantes, principalmente de Pittsburgh, da onde ele fala que ele é oriundo, né? Quem elegeu ele foi Pittsburgh, uma cidade industrial, disse que Pittsburgh vai observar o Acordo de Paris. Então, Donald Trump, nessa luta contra o aquecimento global, né? Aliás, a favor do aquecimento global, que é o que ele está definindo, né? Como uma política dele, ele está indo sozinho. O estado dele, né, no caso, os Estados Unidos da América, o país, está deixando de lado o que ele prega, ok? Então, só para vocês terem uma noção do que foi cobrado na prova do TRE da Bahia. E o Acordo de Paris, interessante, que ele foi aprovado em dezembro de 2015. Mas nós tivemos a COP22 em Marrakech, em 2016, que foi entre novembro e dezembro de 2016, e os países que participaram do Acordo de Paris, eles estavam, assim, meio preocupados com a questão de um repasse de 100 bilhões de dólares por parte dos países, dos países desenvolvidos para um fundo para implementar o Acordo de Paris. Como que nós, países europeus desenvolvidos, que estamos presenciando essa crise humanitária e vários imigrantes estão chegando, né? Vocês estão acompanhando isso? Vamos conseguir repassar 100 bilhões de dólares. E mais, os estados desenvolvidos, eles falam, olha, isso tem tudo a ver com a pobreza, olha só. Por quê? Quando você não tem políticas sociais que viabilizem que aquela população tenha acesso à saúde pública de qualidade, educação de qualidade, a população, né, principalmente em relação à habitação, ela vai indo para a periferia e vai se instalando em manguezais, como acontece aqui em Santos. Nosso manguezal é totalmente destruído e o novo Código Florestal, ele ampara a destruição total dessa área de preservação permanente para a construção de moradias habitacionais. Pasmem, está lá
no artigo 8º do novo Código Florestal e também nas encostas de morro. Então, vejam, a pobreza, ela ajuda a degradar o meio ambiente. Logo, o Estado, ele deve sim, através de políticas públicas, no caso, amenizar, erradicar a pobreza, com o intuito também de preservar o meio ambiente. Foi tema da COP22, ok, pessoal? Então, passamos o tema desenvolvimento sustentável, que está no edital de vocês. Agora, logística reversa. Nós temos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010. Ela não está no edital, mas está a logística reversa, que é o instrumento dessa política. Logo, para que vocês compreendam o que é logística reversa, vocês precisam ter uma noçãozinha da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nós temos 2 princípios que estão elencados no artigo 6º da nossa lei. Pois bem, nós temos aquele princípio do protetor-recebedor e o princípio do poluidor, do predador, da responsabilidade. Quando eu falo de princípio do protetor-recebedor do direito ambiental, esse princípio quer dizer o seguinte: olha, a Tatiana, ela protege o meio ambiente. Como que ela protege? Ela instalou, né, aqueles refletores para produzir energia solar em sua residência. Logo, se a Tatiana mora em Palmas, no Tocantins, ela tem uma isenção de IPTU na sua propriedade, que é o que está acontecendo lá em Palmas. Então, o que acontece? A pessoa que ajudar a proteger o meio ambiente, ela fará jus a benefícios fiscais, creditícios, ou seja, o Estado ele vai dar um benefício para essa pessoa. Aqui em Santos nós temos inclusive o projeto Alegra Centro, aquele que ajuda a proteger o patrimônio histórico, que é dono de um patrimônio que é tombado e ele restaura, ele está isento do IPTU, ok? Porque faz parte do meio ambiente, mas é o meio ambiente, no caso, né, não natural, a gente está falando do meio ambiente histórico, nesse caso, de prédios históricos. Então, princípio do protetor-recebedor. E como que o princípio do protetor-recebedor, ele se encaixa aqui? Ora, quando eu falei para vocês essa caneca de cerâmica, que eu uso a caneca de cerâmica em vez do copo plástico, porque ajuda a diminuir drasticamente a quantidade de resíduos sólidos, leia-se plástico, que é o maior poluente, né, o maior poluidor do mundo, que é o plástico. Neste caso, vejam, quando eu uso plástico, que já que nós não conseguimos reduzir a quantidade, mas a gente utiliza de forma adequada, eu dou uma destinação ambiental adequadamente, né? Porque quando eu falo de resíduos, eu falo de destinação ambientalmente adequada. Quando eu falo de rejeitos, eu falo de, no caso, por exemplo, enviar para um aterro sanitário. Então, nós temos uma diferença de resíduos, era dar uma destinação ambientalmente adequada. Pode ser para uma reutilização, pode ser para uma reciclagem. Então, o plástico, quando ele é destinado à reciclagem, ele é um bem dotado de valor econômico. Logo, nós temos a possibilidade de associações e cooperativas de catadores de resíduos sólidos. Tanto que a nossa resolução 201 de 2015 do CNJ trouxe para nós, né? Vejam, essa questão de que o Poder Judiciário, ele deve observar a reciclagem de resíduos sólidos, dar uma destinação ambientalmente adequada para fomentar, no caso, as associações e cooperativas de catadores de resíduos sólidos. E quando nós temos, neste caso, este resíduo sólido dotado de valor econômico, nós temos várias, no caso, pessoas sendo empregadas. Tanto que, vejam, nessa época de crise que nós estamos vivenciando, a indústria da reciclagem, ela foi a que mais cresceu. E nós tivemos vários postos de trabalho abertos. Então, vejam que interessante. Nós temos que a reciclagem, ela é um instrumento que traz essa possibilidade de empregar pessoas que estão à procura de um emprego. Então, o resíduo sólido, ele é dotado de valor econômico, como já, no caso, se pronunciou o STJ. E essas cooperativas, essas associações, elas possuem alguns benefícios fiscais por conta do princípio do protetor-recebedor, como isenção de impostos, no caso, federais.
E mais, nós temos lá na Lei 8666 de 93, de licitação pública, vejam que vocês acabaram de ter aula com o professor Leandro, a questão da dispensa de licitação pública para essas associações. Então, tudo por conta desse princípio do protetor-recebedor. Agora, o princípio da responsabilidade, ou do predador, né? Ou do poluidor-pagador. Aquele que, no caso, utiliza um recurso natural, ou aquele que utiliza um resíduo sólido e descarta de forma inadequada, ele é responsável pelo dano ambiental que praticou. Logo, pessoal, na logística reversa, nós temos aqui uma responsabilidade entre os entes que produziram, que importaram, que distribuíram, que venderam e que consumiram aquele resíduo. E lá no artigo 33 da nossa lei de 2010, nós temos os objetos, os resíduos que devem passar por logística reversa. Um exemplo, semana passada eu quebrei a lâmpada fluorescente da minha luminária de mesa. O que eu faço com isso? Eu não vou poder descartar no lixo comum. Eu preciso descartar num local que, no caso, propicia a logística reversa. E aqui em Santos, os prédios, eles são obrigados a ter coleta seletiva e também uma coleta para estes produtos. Pilhas, lâmpadas fluorescentes, agrotóxicos e suas embalagens, enfim, ok? Tanto que o TST em Brasília, ele está recolhendo pilhas. Mas percebam que são os produtores, os importadores, os distribuidores, os comerciantes e os consumidores. Então, eu, consumidora da lâmpada fluorescente que quebrei, tenho que dar uma destinação ambientalmente adequada, descartar num local que um desses entes vá lá recolher e dê uma destinação ambientalmente adequada àquele bem, ok? Mas cuidado, quando eu falo de política nacional de resíduos sólidos, eu falo de uma responsabilidade compartilhada entre todos os entes, inclusive da administração pública. Mas quando eu falo de logística reversa, que é um instrumento da política nacional de resíduos sólidos, eu não estou falando de uma responsabilidade da administração pública. Eu falei para vocês que o município de Santos ele vai vir aqui no prédio recolher a lâmpada fluorescente? Não. O município de Santos, a administração pública municipal, não vai recolher a lâmpada fluorescente, que é objeto da logística reversa. Por quê? Porque nós temos uma empresa que presta um serviço de logística reversa a estes produtores de lâmpadas fluorescentes ou de pilhas. Então, a responsabilidade é desses entes privados. O poder público ele só vai ter a responsabilidade de verificar se esse instrumento, que é a logística reversa, está sendo implementado pelos condomínios. E nós temos uma lei municipal que fala que é necessário. Tanto que se o município ele fiscalizar os condomínios, os prédios aqui em Santos, e nós não tivermos no caso, uma coleta seletiva e também esse posto, né, de arrecadar os produtos que devem ser destinados à logística reversa, o município ele vai receber uma multa administrativa. Aliás, o condomínio vai receber uma multa administrativa por parte da municipalidade. Então, o ente municipal ele vai ter uma responsabilidade subsidiária para verificar se a logística reversa está sendo empregada de forma adequada. Tanto que nós tivemos, no dia 23 de setembro, salvo engano, ou 24, uma instrução do CORE, que é uma comissão para verificar, né, essa questão da logística reversa, criada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, através de um decreto de 2010 que veio a regulamentar, e trouxe como que os entes privados devem implementar a logística reversa, ok? Então, muito cuidado, pessoal. Quando eu falo de logística reversa, eu falo de uma responsabilidade entre aqueles entes que são os produtores, os importadores, os distribuidores e os consumidores em relação a determinados resíduos, que estão no artigo 33 da nossa lei, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso porque nós temos o princípio do poluidor-pagador fundamentando a logística reversa. Você produziu a lâmpada fluorescente, logo você tem o encargo de dar uma destinação ambientalmente adequada a ela, ok? Então, muito cuidado com isso. Pois bem, essas dicas que eu queria dar para vocês,
eu precisava falar do produto interno verde, eu precisava falar para vocês a questão do desenvolvimento sustentável e o Acordo de Paris, uma vez que o edital, ele é bem amplo, ele gosta, né, essa banca gosta de cobrar temas assim muito abertos. Foi o que aconteceu na prova do TRF da segunda região, Banca Consulplan, desse ano de 2017. Nós tivemos, inclusive, o nosso aulão gratuito de revisão de véspera do curso ênfase. E graças a Deus eu consegui gabaritar as questões de noções de sustentabilidade e de direito ambiental. A banca também cobrou direito ambiental, ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Ops, eu tô aqui com suporte. Eu gostaria também de convidá-los para o nosso aulão. Acabei de falar do aulão do TRF da segunda região, mas eu queria falar do aulão do TRE do Rio de Janeiro. Dia 24 eu tô indo pro Rio, semana que vem na sexta-feira. Dia 25 nós vamos ter um aulão online e gratuito de revisão de véspera do TRE do Rio de Janeiro e também do TRF da primeira região. O TRF da primeira região não cai a minha disciplina, mas todos os professores do curso ênfase, do nosso grupo de analista e de técnico, coordenado pelo professor querido Paulo Lepori, eu sou muito grata ao professor Paulo Lepori por essa oportunidade. Já estou há 1 ano e meio mais ou menos no ênfase, eu sou muito feliz aqui, eu gosto demais de trabalhar no ênfase. A nossa equipe ela é bem unida, por isso que tudo que vocês estão vendo aqui, quem não conhece o curso ênfase, nessas transmissões pelo Periscope, é tudo verdade, tá, pessoal? A gente é assim, a gente é unido, um professor ajuda o outro, a gente gosta de se encontrar, é sempre muito legal quando a gente encontra um colega no estúdio no Rio de Janeiro, ok? Então, tudo que a gente passa, essa energia para vocês aqui na transmissão do Periscope, é o que a gente passa em aula. Por isso que quando vocês são meus alunos, tem aluno meu que fala assim, poxa, professora, consegui gabaritar as questões de noções de sustentabilidade, consegui gabaritar a de direito ambiental. Por quê? Porque a gente tem carinho pelo que a gente faz. Às vezes as minhas aulas ultrapassam 30 minutos, chegam a 45, 50 minutos, porque eu quero exaurir o conteúdo de vocês. Não há nada mais gratificante para um professor do que receber uma foto do aluno com ele na tela do laptop ou uma mensagem falando: ai, professora, entendi tudo a sua matéria, a professora foi bem na prova. Temos relatos de vários alunos que conseguiram ser aprovados a partir das nossas aulas. Então é muito legal isso. E eu tenho certeza que com nosso aulão de revisão de véspera, tanto para o TRF da primeira região, quanto para o TRE do Rio de Janeiro, vocês vão conseguir dicas preciosas para fazerem a prova no dia seguinte. Então, pessoal, se cadastrem no curso ênfase, é só fazer o cadastro, é só fazer a inscrição. Tá lá na parte analista e técnico, cursos gratuitos. Aí você faz o seu cadastro e no dia 25 de novembro, você já vai estar lá assistindo o nosso aulão de revisão de véspera. Eu vou dar várias dicas para vocês. E no dia 26, após a prova, nós também vamos estar com vocês, porque eu tenho certeza que o concurseiro, ele pensa, poxa, depois que eu faço a prova, todos os professores somem, né? Mas os professores do curso ênfase não. Então, nós vamos estar juntos para corrigir as provas, dar os gabaritos comentados para vocês. Bom, hoje é véspera de feriado aqui em Santos, no Brasil todo. A Belinha tá aqui na toca. Falei pra vocês que eu ia mostrar a Belinha. Belinha, sai aí da toca. Deixa eu tirar ela. Sai, Belinha. Vejam, tirei a Belinha, porque senão também ela não dorme de madrugada. Belinha é minha shih tzu, né, Belinha? Dá um oi pro pessoal aí. E a Belinha tá aqui, viu, gente? Tipo, almejando o sucesso de vocês, né, Belinha? Belinha sempre tá comigo, né? Só pra gente dar uma descontraída. Então, pessoal, eu e a Belinha almejamos todo o sucesso do mundo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa minha transmissão, ok? Eu aguardo vocês lá no aulão de revisão de véspera do TRE do Rio de Janeiro. Dá tchau pro pessoal, Belinha. Tchau, pessoal. Estudem bastante. Muito obrigada por tudo, pessoal. Um grande beijo. Até mais.